Sabe aquela curiosidade que a gente tem, acho que desde sempre, né? De onde a gente veio? Como é que tudo isso aqui começou? Pois é, essa pergunta é fundamental. Hoje a gente vai mergulhar lá atrás, na Grécia Antiga, num momento em que algumas cabeças brilhantes começaram a questionar a natureza de um jeito diferente. Deixando um pouco os mitos de lado. Exatamente. É aí que entram os filósofos que a gente chama de pré-socráticos. Eles foram os pioneiros em tentar entender o cosmos usando a razão. E a figura central para começar essa conversa é Tales. Tales de Mileto. Isso, lá do século 6 a.C. E Mileto, onde ele vivia, era um lugar muito interessante, sabe? Um centro comercial, cultural, na Jônia, um caldeirão de ideias. Perfeito para surgir algo novo. Legal. E o nosso objetivo aqui, então, é entender a ideia principal do Tales sobre a origem das coisas, aquela famosa teoria da água como princípio de tudo, a arche, né? A arte, E isso, ver né? como ele e esses primeiros pensadores começaram a construir uma visão de mundo mais baseada na observação, na razão, se afastando daquelas explicações míticas, tipo, sei lá, o Hesíodo falando do caos primordial. Mas antes de pular na água com Tales, me ajuda a entender melhor quem ele era. Ele é, tipo, o primeiro filósofo, mas parece que era mais que isso, né? Quase um cientista da época. Com certeza, as fontes que a gente tem pintam ele como um polímata, uma pessoa de múltiplos talentos. Dizem que era matemático, teria calculado a altura das pirâmides pela sombra, astrônomo, Ah, tem a história do eclipse, né? ele Você previu. previu. Exato, previu um eclipse. Isso mostra uma mente muito voltada para a observação do mundo real, para o logos, para a razão aplicada aos fenômenos naturais. E essa mente investigativa buscava a arche. O que é isso? É o princípio único, sabe? A substância fundamental da qual todas as outras coisas derivam. Uma única coisa na base de tudo. Isso. E foi uma virada de chave tremenda. Porque em vez de pensar em deuses moldando o mundo como nos mitos, Tales olhou para a physis, Para a natureza. para a própria natureza, buscando nela a explicação. A natureza vira o foco do estudo racional. Entendi. Então a busca era por esse elemento básico na natureza. E a resposta do Tales foi água. Confesso que, olhando de hoje, parece, sei lá, simples demais. O que fez essa ideia ser tão genial naquele momento? É, a simplicidade pode enganar, mas pensa no que ele via todo dia. A água é vital, né? Para tudo que é vivo brotar, crescer. Sim, sem água não tem vida. E ela se transforma. Vira gelo sólido. Vira vapor gasoso. Essa capacidade de mudança, a onipresença dela. Talvez ele tenha se inspirado nas cheias do Nilo no Egito. E tem aquela frase enigmática que atribuem a ele. Tudo está cheio de deuses. Hum, o que isso quer dizer? Boa pergunta. Talvez ele não visse a água como algo morto, inerte, mas sim como um princípio ativo, sabe? Uma força inteligente, animada na base de tudo. Não um Deus pessoal, mas uma força divina imanente na natureza. Entendi. Faz mais sentido assim. Então, a grande sacada não foi nem tanto a resposta água em si, mas o jeito como ele chegou lá, observando, pensando sobre um elemento da natureza. Exatamente. O método é o grande legado. Observar o mundo, propor uma explicação baseada em algo natural. E, o mais importante, abrir essa ideia para o debate, para a crítica. Ah, isso é fundamental. E isso aconteceu mesmo lá na escola de Mileto, que ele meio que fundou. Os alunos, os sucessores dele, como Anaximandro, não engoliram a ideia da água cegamente. Não, o que ele disse? Anaximandro olhou e pensou: Hum, água ainda é muito específico. O princípio tem que ser algo anterior, mais básico, indefinido. Ele chamou de aperon, o ilimitado, o indeterminado. Uau, E depois veio outro, Anaxímenes, e propôs o ar, usando um raciocínio parecido de observação e transformação. que demais! Então era tipo um centro de debates filosóficos, onde a ideia era questionar, apresentar argumentos melhores. Que diferença da aceitação passiva do mito? Totalmente. Essa exigência de justificar racionalmente, de argumentar, ali está a semente de toda a filosofia e ciência ocidental, né? Com certeza, nasceu ali.
Já mostra a diversidade de pensamento, porque nem todo mundo foi por esse caminho de buscar um elemento físico. Parmênides, por exemplo, um pouco depois, foi para uma linha bem diferente. Ao Parmênides, do ser que não muda. Esse mesmo. Ele disse que a realidade verdadeira, o ser, é una, imóvel, eterna. E a gente só alcança isso pela razão pura, o nous. Ele desconfiava totalmente dos nossos sentidos, que só nos dão opinião, a doxa, e não a verdade, a aletheia. Mas veja, mesmo diferente, a busca era pela natureza fundamental da realidade. Entendi. Vários caminhos se abrindo. Então, resumindo a história do Tales, o pioneirismo dele é inegável. Deu o pontapé inicial na busca racional pela arché. Apontou para a água com base no que observava, mas, o mais importante, inaugurou um jeito de investigar o mundo, um jeito focado na natureza e, crucialmente, aberto à crítica e à argumentação. Foi uma mudança de perspectiva gigantesca. Aceita para a razão que a gente usa para questionar. Exato. E fica aqui uma reflexão, né? Essa busca lá de trás por um princípio único, seja a água, o áiperon, o ar, o ser imutável, será que ela não ecoa até hoje? Nas buscas da ciência por leis unificadas, por exemplo, ou da própria filosofia por fundamentos últimos para a realidade? Com certeza é, Equa. O que essa jornada que começou lá com Tales, lá em Mileto, diz sobre essa nossa necessidade, talvez muito humana, de encontrar ordem, de encontrar sentido no universo? Fica aí pra gente pensar.